Boa noite, pessoal. Estou aqui com a Laís, aqui no DataCast. A Laís vem compartilhar a história dela, a trajetória dela, que é sensacional. Ela é matemática e fez a transição para a área de dados. Hoje ela trabalha na área de dados e é uma inspiração para você que está aqui aprendendo, se dedicando, está nesse processo de transição de carreira. E a Laís vai contar para a gente algumas histórias, como é que foi essa jornada, como é que está sendo essa jornada, já que a gente nunca para de aprender, nunca para de transitar entre as áreas, né? Da área da matemática para a área de dados. Laís, boa noite, obrigado pelo convite. A casa é sua, fica à vontade para a gente conversar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Falar sobre um pouquinho da minha caminhada, porque ela ainda vai ser muito longa, eu tenho certeza, é um prazer e eu espero trazer boas perspectivas para as pessoas. Que legal, sem dúvida. Você fala da onde? Fala para a Inclusive, gente da onde você é primeiro, por favor. falo, sim. Eu sou de Franca, interior de São Paulo. Eu tenho 28 anos. Eu sou graduada em Ciência da Computação. E no meu segundo ano de ciência da computação, eu decidi fazer matemática em paralelo, mas não foi bacharel, foi licenciatura em matemática, Uhum. em uma universidade municipal, centro universitário. Você achou que estava fácil demais, ciência da computação? Assim, vou complicar um pouquinho mais, vou começar matemática porque tá tranquilo, a ciência da computação tá muito tranquila, foi isso? Olha, eu arrumei para a cabeça. Mentira. É porque, por algum motivo, eu comecei a me destacar um pouco mais nas disciplinas como pré-cálculo, cálculo 1, geometria analítica, álgebra linear, eu gostava muito. E eu recebi um convite para ser monitora de estatística para o pessoal de psicologia que fazia EAD. E aí começou a fazer sucesso, vamos falar assim, e outras pessoas começaram a me procurar. E na época, minha professora de cálculo falou: não, monta uma turma e começa a dar aula particular de matemática. Eu peguei gosto. E coincidentemente, as disciplinas que eu gostava mais eram banco de dados, né? E aí eu pensei, falei, olha, eu acho que eu vou tentar fazer matemática. Eu conversei com os meus pais, pedi a opinião deles. Meu pai falou, olha, se é o que você quer, vai em frente, porque eu vou até falar aqui, para quem acha, nossa, essa menina é doida, fez 2 faculdades. A minha irmã fez 3, duas ao Caramba. mesmo tempo. Então a loucura é de família, né? Não é nem É questão de dele. família, é totalmente de família. E eu ainda acho que a dela é mais difícil, porque eu acho humanas mais difícil, mais um é dois, né? Agora humanas é outra coisa. E aí eu prestei vestibular, passei, precisava manter uma graduação, então no período da tarde eu dava aula de informática básica para pagar a faculdade de matemática. Porque essa monitoria que eu dava na ciência da computação teve como consequência 100% da minha bolsa, porque a faculdade é paga, né? Uhum. Até que eu consegui outra bolsa para dar aula de matemática, não trabalhava e me dediquei somente aos estudos. E finalizei ciência da computação antes de matemática. E no meu último ano de matemática, eu decidi tentar o mestrado na Federal de São Carlos, em ciência da computação. Mas eu fiz a prova por fazer. O pós-comp, ele é bem difícil. Sim, Quem eu fez fiz. sabe, ele é É bem difícil mesmo. complicado. Tem algumas que eu olhava e falava, nossa senhora, nem sei. E me inscrevi em algumas universidades, eu passei. E aí eu Uhum. tive que dividir meu tempo de novo. Em Franca, conversei com as pessoas envolvidas, falei, olha, eu quero fazer. Tive que conversar na graduação de matemática com a coordenadora para eu passar, para eu me formar, né, com nota de prova, porque trabalho não ia ter como. Então eu ficava viajando domingo à tarde para São Carlos, ficava segunda, terça, quarta eu voltava, tentava pegar aula à noite na FACEF de matemática
Quando não dava era quinta e sexta. E quase fiquei louca. Deu tudo certo, consegui me graduar em matemática, mudei para São Carlos e fui focar no meu mestrado, que é que eu trabalho com aprendizado supervisionado, com classificação, trabalho com árvore de decisão, Uhum. dados desbalanceados, métricas de avaliação e amostragem probabilística. Ainda não defendi, então não vou dar spoilers sobre. E durante a graduação, eu comecei a sentir a necessidade de aplicar a teoria, vamos falar assim. Claro que o mestrado é prático, doutorado também, abre muitas portas, tá? Tem Uhum. muitos projetos, na UFSCar pelo menos, eu sei que na USP, no ICMC também tem. Mas eu senti uma necessidade de colocar a mão na massa e deixar de ser um pouco pesquisadora e ir para o mundo corporativo. E comecei a mandar currículo, até que deu certo eu ir para uma consultoria, a Monitora. Uhum. Lá eu fui contratada para ser cientista de dados. Eu nem acreditava na época, deu certo, era home office, a pandemia estava estralando, né? Uhum. Me deram todo o suporte, mandaram kit, e aí motiva mais ainda a gente, né? Claro, com certeza. Me mandaram para um cliente que precisava, na verdade, de um engenheiro de dados. Então eu tive que correr atrás de aprender algumas ferramentas de engenharia de dados para fazer o job que eles precisavam. O cliente era o Serasa. Uhum. Eu não posso falar sobre o projeto, né? Claro. Mas foi uma experiência enriquecedora e eu aprendi muito, muito mesmo, principalmente Uhum. lidar com pessoas. Uhum. Descobri que de 100% do tempo de trabalho, 70 a 80% você lida com pessoas. E isso é muito importante, é uma skill que eu acho que quem não tem deveria desenvolver. E aí eu tive que aprender a perder o medo, né, de falar. Nesse meio tempo, eu eu queria ciência mesmo, fui atrás pelo LinkedIn e encontrei a Nexus, é uma fintech, que hoje eu estou atuando como analista de BI. E agora vai fazer, eu acho que já vai fazer uns 9 meses que eu tô lá. Legal, bom tempo, né? Já faz um bom tempo, mas assim, eu entrei sabendo nada. Sim. Eu deixei bem claro. Porque assim, mesmo que eu tenha a base do mestrado e que eu tenha aprendido muito na Monitora, ainda assim é pouco perto do que o mercado pede. Uhum. E eu não sei explicar por quê, mas trabalhar para a empresa de São Paulo, o ritmo é diferente. E eu fui perceber isso, eu já percebia isso porque meu pai é da área, ele é especialista em dados na Pernambucanas, e eu vejo o ritmo de vida dele. E aí isso veio para o meu cotidiano. No Uhum. começo foi um baque. Comecei aprendendo do zero, tive a oportunidade 100%, ó, esquece tudo que você acha que sabe e daqui para frente você vai aprender a trabalhar com ciência de dados e com o business intelligence. E meu principal cliente dentro da empresa, vamos falar assim, passou a ser o marketing. Então, a matemática para mim faz toda a diferença. Eu acho que meu diferencial, falando da minha formação em si, eu não gosto muito de usar a palavra formação porque a gente está se formando todo dia na nossa Uhum. área. Mas eu acredito que a matemática ainda foi maior do que o mestrado. E também a O base em mercado, ciência da computação, né? exatamente, o mercado pede socorro por pessoas que. Eu não estou falando da empresa que eu tô ou da que eu trabalhei, mas
pelo que eu vejo mesmo, e que eu vejo das pessoas também, Uhum. a importância de você saber estatística básica, Sim, sabe? Eu não estou falando de uma integral difícil de resolver, alguma derivada, mas estatística básica, um Excel, aprender a trabalhar com Excel, SQL, é uma coisa, assim, eu vejo que muitos cursos especializados aí, como formar um cientista de dados ou um engenheiro, nem uhum. passa por SQL, né? Porque é um conhecimento básico. Às vezes eu até acho que deveria passar sim, Sim, porque oportunidade tem, uhum. o SQL ali é mandatório, e aí eu Faz fui parte do dia para. a dia, né? Exatamente, faz parte do dia a dia. E aí eu comecei a trabalhar com uma ferramenta nova que eu não conhecia, não fazia a menor ideia do que era, chama Nime, é livre, é uma ferramenta open source, muito legal. Para quem não gosta de código, essa é a ferramenta. Me lembra um pouquinho, eu não tive contato, mas pelo que eu vejo assim de SaaS, eu acredito que Parece seja um pouco, semelhante. parece um pouco com o Weka também, o RapMiner. Isso, tem esse RapidMiner aí, é bem Uhum. parecido. E eu acho muito legal aprender a trabalhar com isso, porque assim, diminui o código, né? Tem a questão do Uhum. low code, Isso. e eu vejo que é tão intuitivo para você montar o mais importante é você ter a base correta para fazer seja lá o que for, no caso desenvolver relatórios, dashboards. Então, é uma ferramenta muito intuitiva. É como se eu fizesse SQL por caixinhas, que são os nodes. Uhum. Aprendi do zero também. Meu gerente foi extremamente genial para me ensinar do zero, com toda a paciência. Depois, o meu Uhum. coordenador também me ensinou muita coisa. E eu ainda tenho muita coisa para aprender. Sim. E depois que eu peguei uma certa confiança nessa ferramenta, para deixar a base ok, eu passei para o Microsoft Power BI para fazer os relatórios de visualização. Na Uhum. realidade, eu entrei nessa dos relatórios dos dashboards há pouco tempo, mas é uma ferramenta extremamente intuitiva. Desculpa quem se sente ofendido, mas eu comparo o Microsoft Power BI com um Excel 2.0, assim, vamos fazer uma pivot table 2.0 ali, que fica mais bonita. Uhum. É bem intuitivo, né? É muito intuitivo. Então, assim, aí vai juntando, assim, vai juntando conhecimento. Eu comecei ali com o básico do SQL. Na verdade, meu primeiro dia, meu gerente me passou um case, me deu o dia todo para eu resolver. Eu falei, Uhum. ah, vou resolver isso daqui, vai ser fácil. Aham. Chegou no final do dia, eu falei assim para ele, eu não sei nada, eu não sei nada, não consegui, não tenho nem ideia. Uhum. Uhum. Ele começou a rir e falou, então vamos fazer junto, a gente faz junto. E aí ele foi me explicando, a gente gerou gráfico, colocava função, estudava. Eu às vezes falava assim, fazia comentários do tipo, nossa, mas só 3.000 linhas? Ele falou, mas 3.000 linhas você acha pouco? Você não acha que dá para tirar informações valiosas daí? Vamos tentar. E Uhum. aí eu acho que expandiu e eu comecei a entender o que o mercado pede. Eu comecei a entender a quem um profissional de dados serve, que é a empresa, né? Você está ali para auxiliar os demais times a crescer, a bater as suas metas, seja elas quais forem. E como eu estava falando anteriormente, foi assim, comecei com SQL básico, fazendo query,
Achei que eu era ótima em SQL, até você pegar realmente o banco de dados da empresa, ter que aprender as tabelas, A ainda mais uma estrutura, né? fintech, a estrutura. Eu tive que pegar a estrutura, a gente usa o Metabase aqui, Uhum. aprender, depois, passo a passo. Ficou boa nisso? Vamos para o Nime, depois vamos para o Power BI. Participei, às vezes participo eventualmente de uma outra KPI de marketing, acho muito legal. É uma área também que me chama muita atenção. Uhum. Tem uma pessoa lá que falava para mim, ele é especialista em dados e ele na empresa ele é, acredito que especialista em performance. Ele falou assim, eu acho dados de marketing muito mais legal para trabalhar. Por isso que eu sou de marketing. Uhum. De repente eu comecei a enxergar a mesma coisa. Eu acho muito legal também. Então eu comecei a me moldar. Eu precisava de uma oportunidade, eu precisava descobrir o que eu gostava. Passei por engenharia, passei pela empresa atual que eu estou agora, estou no BI, me identifiquei, fiz o meu plano de desenvolvimento individual que vai impactar na empresa de forma positiva. Com E certeza. aí eu fui caminhando. Mas Essa... Pode falar, desculpa te interromper. imagina, desculpa eu falo demais. Não. Uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade é essa questão de pessoas. Aprenda a lidar com pessoas e Uhum. aprenda que pessoas são totalmente diferentes de você. As pessoas pedem de um jeito, às vezes você é novo ali no mercado, por exemplo, eu, não levar para o pessoal, porque cada um tem seu jeito. Entender que você vai trabalhar sim, igual eu falei no início, mais tempo com pessoas do que fazendo análise ou criando modelos, treinando modelos ou fazendo relatório. É importante você ter certeza da parte de negócio para você conseguir desenvolver um bom relatório, gerar um bom resultado para a empresa. Então, essa é a minha dica valiosa, eu diria. Dica de ouro, né? Uhum. É sensacional, concordo plenamente, Laís. E eu queria que você comentasse um pouco como é que, voltando um pouco lá, logo que você começou a ir para o mercado, né? Na hora que você, poxa, estou na universidade e tal, vou para o mercado, né? Pegar uma vaga. Inicialmente, você, né? Começou ali como cientista e foi alocada para um projeto que você teve que trabalhar como engenheira, né? Então, assim, foi Foi um uma troca susto. de chave, é exato, um susto. Eu queria que você comentasse um pouco desse processo, porque ali já, eu acredito que foi para você já uma experiência e um aprendizado de tipo assim, poxa, não necessariamente o que eu quero é o que vai acontecer, é o que o mercado precisa e surgiu essa oportunidade na minha frente, eu tenho que agarrar, eu tenho que me virar aqui para atender a empresa. E foi acredito que foi um aprendizado grande para você de tipo assim, poxa, peraí, eu sou capaz também de aprender as funções da engenharia, eu vou correr atrás, vou resolver o problema. Fala um pouco disso para a gente, por favor. Eu vou falar até um pouco sobre um ponto da minha personalidade, um ponto negativo. Eu tinha, agora eu estou trabalhando isso, eu tinha o hábito de falar, não, mas eu não vou conseguir. Uhum, Quando eu caí nesse projeto, a primeira coisa que eu pensei, a pessoa que estava responsável pelo projeto ia sair da empresa. Eu tinha de 1 a 2 semanas no máximo para entender o que era esse projeto. E aí caiu minha ficha. Putz, é engenharia. Eu não sei nada. uhum, A frase que eu falei, curta, deu ruim. Falei desse jeito. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Essa pessoa chegou em mim e falou: Não, você vai conseguir. Eu comecei do zero. Quando eu entrei aqui, eu achei que eu não sabia nada. Continuo achando, mas o pessoal dá oportunidade, o mercado tá aí para isso. Eu respirei fundo, comecei a estudar por conta. É vídeo no YouTube, curso barato ou curso gratuito que tem aí na internet.
O meu maior desafio foi aprender a ler código, porque eu peguei um projeto que já estava começado, tinha o código pronto, eu olhei e falei, nossa, gente, o que é isso? Eu surtei, né? Foi uma semana que eu fiquei realmente bem desesperada, e o pessoal do time, do cliente, eles ainda não tinham conhecimento da saída de uma pessoa, a entrada de um júnior ali, que não sabia nada de engenharia, e aí ficou uma pressão um pouquinho maior. E aí é aquela questão, ou você abre o jogo com um jeitinho, seja honesto sempre, e fala, olha, é isso, eu preciso de tempo, estou disposta a aprender e a fazer acontecer, mas preciso que a gente caminhe juntos, ou não vai dar certo. Foi um processo difícil, eu acho que é um processo muito mental, porque isso afeta no seu desenvolvimento técnico. Então eu comecei a falar, não, eu confio em mim, eu acredito em mim. E também colocar uma outra pessoa de um outro time, de um outro cliente para me ajudar. Ele foi sensacional, o nome dele é José. Aí eu falava para ele, né, que eu estava perdendo medo, comecei a me comunicar mais. Me ensina. Tá, mas deixa eu fazer. Como é que tem que fazer? Então, aquilo que eu aprendia, que eu procurava na internet, começou a fazer sentido na hora que eu comecei a pôr a mão na massa sem ter medo. Errar, eventualmente, todo mundo erra. Eu não tô ali como especialista, né? Então, vamos tentar. Ele falava, não, tenta fazer, você não quer trabalhar? Então, você pediu, eu tô te dando serviço, tenta fazer. Eu repetia, eu escrevia, ele falava, não, tá errado, você esqueceu de alguma coisa. Repetia, ia lá, acertou. E foi ficando automático, mas não foi um automático de esquecer, porque eu não esqueci o que eu aprendi. Foi um automático assim, eu abracei aquilo que tinha que ser feito, aceitei a situação que eu estava e comecei a me desenvolver até não precisarem mais daquele job, naquele projeto. Então foi muito difícil. Eu tive que aprender Hadoop, Spark, Scala, que eu achei bem parecido. Eu posso estar enganada, mas eu achei bem parecido com Java. O Sim, contato parece. que eu tive não foi uma coisa assim, nossa, fiquei punk. Não. Eu achei parecido, foi difícil. Hadoop, Spark, Scala, análise de dados, porque aí qual que era a abordagem que meu gerente usava comigo? Vamos mandar relatórios com números, para eles verem que o que está acontecendo, né? O pessoal não quer saber, o pessoal de negócio, né? Eles não querem ver o código, eles querem ver os resultados. Vamos dar um jeito de montar uma tabela, vamos mostrar a porcentagem, vamos mostrar que esse 1% aqui, apesar de não parecer, tem significado. Uhum. E aí foi ficando mais legal. Eu Ah, sempre que legal. mandava relatório para o pessoal, aí eu fui aprendendo também a ter postura no trabalho. Isso eu acho uma dica legal para quem está começando. Sempre enviar e-mail, explicar o que você fez, lembrar que o cliente não está interessado em ver seu código ou ouvir, por exemplo, numa daily que você ficou codando. Eles querem saber o que você agregou. Se você ficou parado, por quê? O que a gente pode fazer para te ajudar? Não é um bicho de Uhum. sete cabeças você pedir ajuda, né? Sim. Então, esses foram meus desafios, as ferramentas que eu usei também. SQL usei também.
No mais foi isso. Logo depois eu seria alocada para outro cliente, e aí sim como cientista de dados, mas foi nesse processo que eu mudei de emprego. Entendi. Foi interessante também um outro aspecto que, assim, às vezes você nunca tinha parado para pensar na possibilidade de trabalhar como engenheira, né? E surgiu essa necessidade, né? E você foi lá, correu atrás, deu certo, então tem vários aprendizados aí. Mas um também importante que é, tipo, hoje você sabe como é que é o trabalho de um engenheiro, né? E aí Isso, você já consegue até direcionar um pouco mais sua carreira. Você fala, poxa, eu quero me manter aqui como cientista, como analista de BI, ou então não, posso voltar para engenharia amanhã depois, se eu achar que é relevante, né, para minha carreira, né? Mas você aprendeu o que uma engenheira faz, né? Atuou como engenheira, sim, então trouxe essa experiência. E quando você for trabalhar agora, né? Agora você está trabalhando com analista de BI, então mais uma vez pegando um know-how bem relevante. Se você for trabalhar como cientista, você já está mais naquele caminho do full stack, você entende um pouco mais dos processos, de como desenvolver pipelines, você viu a parte de análise de dados, visualização, e os próximos passos, desafios como cientista é como desenvolver modelos, experimentos, tudo isso, né? Então, assim, o que eu vejo, exatamente. assim, visualizando você assim de cima, você está pegando experiência em várias áreas da área de dados, né? Então, assim, você vai se tornar naturalmente uma profissional super valiosa, porque você vai conseguir ver o todo, né? Que hoje eu sei que é uma dificuldade para muitos profissionais, né? Você olha por esse lado também? Você já parou para refletir sobre isso? Já, já parei várias vezes. Para ser sincera, eu acho que todo mundo, aí é algo pessoal que eu vou compartilhar. Uhum. Eu acho que todo mundo já passou por isso, de se sentir confuso da onde está, aonde eu quero chegar, e será que eu posso chegar lá? Eu dei uma palestra recentemente, e o intuito da palestra, o meu intuito, né? Eles pediram para eu falar sobre o tema, mas eu também tinha um intuito pessoal que era falar sobre perspectivas positivas. Eu acredito que a gente tem que ter um objetivo. Mas como que você vai alcançar esse objetivo? Focando nas habilidades. Você tem as suas fraquezas, foca nelas. Porque você também é bom em muitas coisas e a gente não reconhece isso. Eu mesmo tenho dificuldade, ainda tenho dificuldade em falar assim, eu sou boa em X coisa. Aí às vezes alguma pessoa ou outra chega, meu noivo fala, Laís, assuma as suas qualidades, seus méritos, aceite eles. Eu fico assim, é verdade. Porque se eu sei no que eu sou boa e continuar fazendo aquilo com disciplina e bem feito, eu vou ficar ainda melhor. Mas eu focando naquela habilidade que eu tenho alguma fraqueza, que eu sei que ela vai ser um diferencial para mim lá na frente, então eu vou estar encaminhando a minha vida para alcançar o objetivo que eu quero. E a Concordo. gente pode mudar de objetivo. Até pouco tempo atrás, meu objetivo era ser acadêmica. E de repente virou minha chavinha. E eu fiquei com medo. Eu falei, mas será que eu dou conta de ir para o mercado? E eu fico assim, nossa, eu tenho 28 anos. Na época eu estava com 25 para 26. Nossa, será que eu tô nova? Aí você fica com esses pensamentos. Uhum. Gente, não tem idade. Não tem. Eu Sim. falei isso para um pessoal até acima de 35 anos, que eu acho novo, o pessoal ali determinado, querendo estudar, querendo aprender de verdade, não Correndo atrás, trazer né? algo bom até para a família, vamos falar assim. Porque Uhum. cada um tem sua vida, cada um tem seus problemas, suas metas, seus objetivos. E despertar o interesse das pessoas, trazer uma perspectiva de que sim, você pode começar do zero, estudando um pouquinho por dia. Claro, não pega, não foca, vou todo dia da semana eu vou estudar 2 horas por dia porque desanima. Uhum. Começa um dia da semana, vê se você vai gostar, vai para dois, tenha planejamento. Planejamento é uma coisa que
que tá dentro de mim, planejamento e organização. Eu sou muito organizada, eu gosto de me planejar. Porque eu acho que aquilo que não foi planejado e não tá escrito, vamos falar assim, Uhum. então não tá valendo. Então, coloca lá suas metas, foca nas suas habilidades. Eu foquei nas minhas, eu tenho focado muito. Se você perguntar de 0 a 10, que, que, que nível que você acha que você tá? Eu acho que eu tô indo para 3. Sim. Porque todo dia dados traz alguma ferramenta nova, é novidade, é inovação, é algoritmo, Uhum. oportunidade. Levei tanto não para conseguir um sim e não desisti, sabe? É outro ponto que eu gostaria de frisar. Vocês vão ouvir não várias vezes, Faz parte, né? faz parte do processo e principalmente do seu crescimento individual, porque ali você amadurece. Porque no seu serviço, você também vai ouvir não. Às vezes você vai entregar um dashboard e a pessoa vai olhar para você, aquilo lá tá 100% intuitivo, mas para a pessoa que recebeu, não tá legal. Tudo bem, então vamos conversar, o que que você precisa, que melhora. Então, os nãos que a gente leva no meio do caminho, enquanto a gente está focando nessas habilidades para alcançar esse objetivo, eles são importantes, eles preparam a gente e acho que é isso. Muito É legal. isso que eu queria Eu, falar eu de perspectiva. Faz todo sentido, concordo plenamente. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, Laís, também, porque assim, agora você tem uma experiência grande na área acadêmica, né? Fez 2 graduações super difíceis, enfim, e fez um mestrado, né? Vai defender já, mas assim, já percorreu um caminho bem longo aí na área acadêmica, e agora está trabalhando no mercado de trabalho também já há um tempo considerável, né? Então, qual que é a sua experiência, assim, olhando os dois mundos? Que você vê de diferença nos dois mundos? Essa pessoa que está no mercado de trabalho hoje tem vontade de também trilhar a carreira acadêmica e vice-versa, a pessoa está na carreira acadêmica, o que ela pode esperar do mercado de trabalho se ela está pensando nisso? Como é que você faz um paralelo entre esses dois mundos? Faz um comentário entre esses dois mundos para a gente, por favor, com a sua experiência. Tá. Olhando do lado acadêmico primeiro, eu vejo cenários diferentes, tá? Eu vejo o cenário de quem entrou para a academia trabalhando e focando em não ter o melhor projeto do mundo, ou até acaba tendo, viu? Sim. Como pesquisador, mas para ter um diferencial ainda maior na carreira, na área e voar. E eu vejo a pessoa que entra na academia com o foco de ser acadêmico mesmo, fazer mestrado, doutorado, ser bolsista, publicar artigo. Exige muita disciplina. A diferença para mim é que quando você está na academia, você está focada, você está focado ou focada em um Uhum. projeto que você definiu lá no começo com o seu orientador ou com a sua orientadora. Você cumpre disciplinas que vai possibilitar melhorar o seu conhecimento, porque muitas pessoas entram ali já sabendo tanta coisa, sabe, que nem precisa assistir disciplina. Eu precisei, eu cheguei a trancar a disciplina, eu precisei ser muito resiliente. Então, na academia, você tem o seu foco que é um projeto. As pessoas podem discordar de mim tranquilamente. Só deixem minha mãe fora disso para me xingar. Quando você está na academia, você está um pouco limitado, porque você está focado no seu projeto, nas estratégias para o seu projeto, e tem muitas outras coisas no mundo acontecendo. Então você está bem focado, você tem que desenvolver um bom artigo para conseguir pegar seu título.
E você tem o processo de qualificação. Na qualificação, os professores vão falar: olha, seu projeto é bom nisso, mas eu acho que pode melhorar nisso. Então, você tem que escrever, você tem que programar, e tudo com foco naquilo que você decidiu com o seu orientador que vai ser seu projeto. Algumas pessoas entram já com uma ideia brilhante, até relacionado com o trabalho, e não pega bolsa, no caso, e não deixa de ser um mestrado acadêmico, tem mestrado profissional. O meu é acadêmico, mas eu fiz mestrado com pessoas que estavam em paralelo no mercado e eram até mais leves, sabe? Era tranquilo. Por isso que eu falo que ter a saúde mental em dia ajuda muito. Então, essa é uma parte desse paralelo que você pediu para eu fazer. Legal. Quando eu pisei no mercado, foi justamente quando eu comecei a sentir essa necessidade de aplicar, e eu comecei a ver que estava aparecendo muita coisa nova. Falei, gente, eu não sei nada de deep learning, por exemplo. Eu nunca trabalhei com aprendizado não supervisionado. Existe engenharia de dados, né? Porque você ouve muito, era muita palestra, por exemplo, ou fórum Data Science, Data Science. Mas e o resto, né? E o BI, por exemplo? Então, foi isso. E aí, quando eu senti essa necessidade, vai para o outro lado. Você vai aplicar o conhecimento que você adquiriu durante a sua jornada acadêmica, e aí eu acredito que tem um diferencial ali quando você passa por essa transição. Como você sabe exatamente como funciona o seu projeto e às vezes acaba caindo em um time de dados que vai trabalhar com algum modelo que precisou de um algoritmo que você usou, por exemplo, você vai olhar diferente para as métricas de validação e vai falar, putz, meu mestrado me ajudou demais, porque agora eu estou entendendo por que eu de verdade estudava aquilo. Enfim, se alguém que é do mestrado ouvir isso que eu estou falando, isso foi uma experiência minha. Às Claro. vezes eu estava estudando alguma coisa na academia e pensava, mas será que vai ter utilidade, né? Uhum. E de repente, um dia, nessa empresa atual que eu trabalho, o pessoal perguntou sobre dados desbalanceados. Eu falei, eu posso falar um pouquinho, eu sei um pouquinho, meu projeto é sobre isso também. E aí eu dei meu ponto de vista. Só que em compensação, veio uma bagagem de ferramentas e skills que eu precisava desenvolver, que eu tive que colocar meu pé no chão. Eu posso ter, no caso, 2 graduações, um mestrado que eu estou finalizando, mas eu tenho a experiência que o mercado pede para falar assim, ó, nossa, eu sou o cara, eu vou começar de cima. Eu já pensei assim, eu preciso começar de baixo. Uhum. Eu É. preciso começar do básico. E foi aí, é aí que entra esse paralelo, começar a desenvolver habilidades técnicas que às vezes você vê na graduação ou no curso técnico, vamos falar, por exemplo, de programação. Você programar o seu projeto de mestrado é uma coisa. Você fazer a parte de programação, desenvolvimento de um projeto de uma empresa é totalmente diferente. Você tem que saber negócio, você tem que saber todas as regras. Você montar uma tabela em SQL para passar em alguma disciplina, até no mestrado, para quem fez disciplina de banco de dados, é uma coisa. Agora, você trabalhar com um banco de dados de uma empresa, ter a responsabilidade, temos aí a LGPD, saber que dado sensível não é brincadeira, é uma coisa muito séria, é diferente. Aí Sim. você começa a desenvolver as skills que você já tinha guardada dentro de uma caixinha
só que de uma perspectiva diferente. Esse, para mim, é o outro lado. O SQL, para mim, é o maior exemplo disso. Python para análise de dados. Eu vejo muita gente fazendo curso na internet focado somente nisso. E eu, às vezes, sinto falta de escutar algum professor falar assim: olha, no mercado, você precisa entender o que está acontecendo na sua empresa, qual que é a regra de negócio, para você aplicar esse conhecimento. Você não vai trabalhar sempre por via de regra, com uma tabela de cliente, com ID, nome, né? Igual aprendi na faculdade. É Uhum. diferente. A modelagem é diferente, tanto que você pode ir para outros caminhos, você pode ser arquiteto de soluções. Você só vai saber o que você quer fazer quando você estiver lá. E para Sim. mim esse que é o paralelo, é você no mercado desenvolver para um propósito que envolva o crescimento do ambiente corporativo que você está, e o mestrado você está focado no seu projeto. É uma coisa mais Sim. individualista, querendo ou não. Uhum. É Mas um assim, universo mais, mais focado, mais restrito, né? Mais olhando só para sim. aquele Mas problema ali, olha, né? não necessariamente as pessoas precisam fazer mestrado para trabalhar com dados, não é isso que eu quis dizer Não. também, foi só um Sim, sim. paralelo. No meu time, eu tenho uma cientista de dados brilhante que tem um mestrado em oceanologia. Ah, que A legal. menina é maravilhosa, sabe? Ela surfou, como meu gerente diz, ela surfou a onda e foi, trabalha com Uhum. modelo de crédito. Que Por quê? bacana. Porque ela quis, ela teve vontade de aprender, E ela é aprofundou naquilo, dedicada, né? teve disciplina para se aprofundar, teve paciência Uhum. para passar pelas etapas e conseguiu. Então, não existe a pessoa certa, né? Existe a vontade e o esforço. Legal, concordo plenamente. Sensacional, Laís. Muito insight poderoso, muita verdade aí na sua fala, tá? E é engraçado que, assim, você comentou essa questão da humildade que a gente tem que ter, né? Por mais que você fez o mestrado, 12 disciplina, estudou pra caramba, né? Ainda tá estudando todo dia, mas quando você foi pro mercado, você falou, poxa, tem muita coisa que eu também não sei, né? Então, tem que ter essa humildade mesmo, e até porque, Né? né, quando a gente está trabalhando no dia a dia, né, no mercado, ou até no mestrado, no doutorado, também acho que tem que ter essa postura, o número de coisas que a gente não sabe é infinitamente maior do que a gente sabe. E a gente tem que estar sempre naquela pegada de tipo assim, poxa, eu tenho tanto a aprender ainda que eu não posso cair na arrogância ou né, na prepotência de achar que eu já tô, não, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado, né? Isso não existe, né? Na área de tecnologia, na área de dados, você nunca tá 100% preparado, né? E você tá sentindo isso aí Exato. também no dia a dia, né? Que bom que você teve essa Duas percepção. coisas, na verdade. Essa questão da humildade. Uhum. Também é importante, às vezes, se uma pessoa vem tirar dúvida e você não sabe responder, falar que não sabe, tá ok, e Sim. querer encontrar a solução junto com a pessoa, melhor ainda, que você vai aprender. Também tem uma questão assim, você entendeu que você não sabe, beleza? Não desespera. Eu falo isso por experiência própria. Eu não estaria compartilhando isso se não fosse algo que impactou de uma forma muito negativa em mim. Eu criei gerou uma ansiedade muito grande em mim, essa questão de, nossa, eu preciso aprender tanta coisa, eu não vou dar conta. Cada dia uma coisa nova. Eu achei que eu sabia um pouco, mas na verdade eu não sei nada. Uhum. Porque é essa sensação que te dá quando você dá o primeiro passo. Mas aí é o momento de você começar a olhar as coisas, as situações como degraus. E às Perfeito. vezes você tem que dar um passo para trás. E dar um passo para trás não é errado. É Uhum. igual eu falei, eu saí do mestrado e com duas graduações.
Eu acho que eu dei 2 ou 3 passos para trás quando eu cheguei e falei, olha, eu não sei nada, eu quero uma oportunidade para aprender, para eu colocar meu conhecimento em prática. E te falar que no BI eu acabei aprendendo coisas totalmente diferentes do zero, que eu não tinha nem Sim, noção. legal. Então, é equilibrar aí o emocional e ter humildade. Porque o que a gente vê de pessoas arrogantes, né, que trabalham com dados aí só Nossa. porque trabalham com dados, sendo que não existe resultado sem a junção de vários times com um objetivo, né? Sim. Nunca é uma pessoa só, né? Resolvendo todo o problema, nem que se fosse também, né? É sempre um time ali por trás, é sempre uma empresa focada para resolver o problema para ter sucesso, né? Nunca é uma pessoa só. Exatamente. Então, ter Ah, é qualquer uma coisa que arrogância. eu. Não, arrogância para mim é o pezinho pro fracasso. Porque Exato, uma hora você vai pagar por isso. com Uma coisa que eu certeza. queria até falar, que quando eu Uhum. estava no mestrado, o primeiro curso que eu vi foi o de vocês, quando era minerando dados. Foi É, 2018? ciência de. Tem um Foi. bom tempo, né? Tem um bom tempo Eu já. lembro que eu estava deitada Foram no nas primeiras sofá. turmas. Eu acho que eu fui da segunda turma. Aham. Eu estava deitada no sofá olhando o celular, eu peguei e falei assim, eu vou comprar. Uhum. Será que eu compro? Aí foi quando eu me interessei por ciência de dados. Foi o primeiro contato que eu tive. Porque assim, no Legal. mestrado eu estava fazendo as disciplinas, né, indo com calma. Aí eu vi o curso de vocês, eu falei, vou fazer. Uhum. Aí abriu, ficou muita coisa clara, assim, que nossa, tem que aprender muito para chegar ali na introdução de ciência de dados. Uhum. É demais. É um outro exemplo de que a gente acha que sabe alguma coisa, mas na verdade a Uhum. gente sabe um grão de areia da praia. Sim, é isso mesmo. É aprendendo todo dia, né? E é ter consciência que a gente ainda vai continuar nessa jornada de aprendizado por muito, muito, muito tempo. Ah, vai. Eu acredito que o resto dos meus anos aí, Sim, sem dúvida. sem Laís, pular muito etapa bom. também. Claro, muito bom o nosso papo, tá? Quero te agradecer. Acho que já estamos completando aqui 50 minutos, era o que a gente tinha combinado. Muito bom Obrigada a mesmo. vocês. Obrigado por aceitar o convite, tá? Eu acho que muita coisa que você trouxe aqui, muito insight, muito conhecimento, vai agregar muito na vida de quem está aí nessa jornada, aprendendo, se dedicando, né? Igual todos nós também estamos na jornada, né? Pode ser que a gente tenha um tempo a mais que algumas pessoas, né? Mas todos nós estamos na mesma jornada, no mesmo caminho, né? Aprendendo. Obrigado, tá? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar. Imagina. Eu que agradeço. Eu gosto muito de falar para as pessoas sobre a minha vida. Claro que tem histórias muito incríveis aí que eu inspiro muito, mas eu gosto muito de falar só para deixar esse recado de que vale a pena lutar e sofrer, porque eu sei que um dia eu vou colher bons frutos, E já sabe? está colhendo, né? Então, Já está já colhendo. estou colhendo. É, Conhecimento nunca vai ser demais. E é a única coisa que ninguém nunca vai tirar da gente. Então, verdade. obrigada pela oportunidade, pelo convite, para poder falar um pouquinho da minha vida aqui. Depois você volta para contar para a gente depois agora, nas próximas iterações, né? Quando você estiver atuando como cientista, com toda a engenharia, com toda a análise de BI, e depois a próxima Eu transição vou como contar como cientista vai ser bom cientista. também. Vai ser Laís 2.0. Com certeza. Obrigado, Laís. Até Obrigada mais. a você. Até mais.